Em Cristo temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Por isso, proclamamos que fomos salvos, remidos por um preço real. Cantemos. Remido, eu vou proclamar, remido por preço real, remido por Cristo na morte, eu tenho a paz eternal. Remido no sangue purificador, remido para sempre por Cristo, fui salvo por seu santo amor. Remido e feliz com Jesus eu vivo e posso cantar na luz da presença de Cristo, eu vou para sempre andar. Remido no sangue purificador, remido para sempre por Cristo, fui salvo por seu grande amor. Pensando no meu Redentor, pensando, vou sempre orar, vivendo, eu quero servi-lo e um dia no céu vou cantar. Remido no sangue purificador, remido para sempre por Cristo, fui salvo por seu santo amor. Boa noite, irmãos. Mais um culto, quinta-feira, momento que nós temos de cultuar ao Senhor. Eu quero te convidar para a gente louvar a Deus juntos, aí onde você está na sua casa, onde você está nos acompanhando através do canal da igreja. Se você pode agora, pare um pouquinho, pare tudo que você está fazendo, se você pode. Vamos cultuar ao Senhor, vamos falar com Deus, vamos louvá-lo através das canções desse culto e vamos permitir que Ele fale conosco através da sua palavra. Vamos orar, portanto. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos como igreja do Senhor de mais uma vez, juntos cultuarmos o Teu nome, aqui em casa, em qualquer lugar que nós estivermos, a oportunidade que o Teu povo seja edificado a partir desse culto, Pai. Que nós possamos prestar ao Senhor aí onde estamos, aqui, e cada irmão pode prestar culto ao Senhor. Queremos pedir que este culto seja em tudo para a glória do Teu nome, ó Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra e que o Senhor receba as nossas ofertas, a nossa vida, os nossos bens, e que também o Senhor seja engrandecido através dos louvores que cantaremos ao Senhor. Queremos dedicar tudo para o Senhor, para a glória do Teu nome. Muito obrigado. Nós clamamos a Tua bênção, Pai, a Tua permissão para entrarmos na presença do Senhor em culto, em gratidão. Fala conosco, Pai. Abençoa os Teus servos espalhados em todo canto, que são acompanhados, edificados através desse culto. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada família, cada vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Exaltai ao Senhor, Cristo Jesus, aquele que nos ama e que nos libertou. Com alegria, cantemos ao Senhor. Exaltai ao Senhor, Cristo Jesus, aquele que nos ama e nos libertou. A Ele glória e domínio, majestade e poder, honra, força e vitória, todo louvor. Aquele que vive e reina, ao Rei dos Reis e Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Amém. Com alegria. Exaltai ao Senhor, Cristo Jesus, aquele que nos ama e nos libertou. Sempre a Ele glória e domínio, majestade e poder, honra, força, vitória, todo louvor. Aquele que vive e reina, ao Rei dos Reis e Senhor. Aleluia, 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 amém, amém, amém. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 68. Vamos ler todos juntos, queridos. Mesmo aí em casa, participe. Vamos ler a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. 1 Pedro 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Amém, queridos? A Bíblia nos fala em Romanos 3, 23 que todos pecaram e estão destituídos então da glória de Deus. Isso significa que nós fomos separados de Deus, pois Ele é santo e não pode conviver com o pecado. Por isso, todos nós precisamos de uma redenção, né? Precisamos de um redentor, ou seja, precisamos de salvação, porque sozinhos nós não conseguimos nos livrar das armadilhas do pecado, mas Deus, no seu infinito amor incondicional, incomparável misericórdia, enviou então o seu Filho ao mundo para nos salvar. É por isso que Jesus então é considerado o nosso Redentor, porque Ele nos salva do pecado. Todo aquele que aceita o seu sacrifício na cruz, então, o seu sacrifício de amor é redimido, remido, obtém redenção através do nosso Salvador. Vamos cantar então desse eterno amor do Salvador por cada um de nós. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Diga ao Senhor: Jesus, incomparável amor que me resgatou, Mestre, hoje para sempre tua face eu buscarei. O que somos, colocamos diante do Senhor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abrimos mão do que somos, dos nossos desejos, da nossa vontade. Queremos em tudo ao Senhor adorar.
Diga isso com o coração ao Senhor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Nosso Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Aleluia. Mestre, hoje para sempre tua face eu buscarei. Por isso, o que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Oh, Pai, essa é a nossa oração sincera, oh, Pai. Somos gratos pelo teu eterno amor. Sabemos que tudo nas nossas vidas nós podemos encontrar no amor do Senhor por cada um de nós. Alegria, paz, vida completa. E nós te agradecemos por isso. Nos derramamos diante do altar do Senhor, nosso coração, nessa noite, porque reconhecemos que o Senhor é digno de glória, de honra e de louvor. Muito, muito obrigado, Senhor, pelo amor do Senhor Jesus por cada um de nós, pelo teu Filho ter vindo a esse mundo, morrer por cada um de nós, nos trazer redenção, salvação. Nós te agradecemos e é em nome de teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Somente o eterno amor de Deus enche os nossos corações. Que belo louvor. Deus continue abençoando nosso irmão Éder, toda a equipe. Que bênção, meus irmãos. O eterno amor de Deus. E nesse ritmo de gratidão, de rendição ao Senhor, de louvor, de culto a Deus, nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Esse tempo agora do culto, em que nós chamamos de o momento de dedicação de vidas e bens, esse é o momento que nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela vida, pela saúde, pelo ar que respiramos, e nesse momento você pode fazê-lo também. Aí onde você está na sua casa, ouvindo, acompanhando o culto, você pode fazer a sua transferência. Você que é da igreja sabe o quanto a sua oferta tem abençoado e tem chegado em tantos lugares o evangelho da pregação do Senhor. Por isso, em termo de gratidão, em momento de louvor a Deus neste culto, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, nós vamos dedicar agora as nossas vidas e bens. Aparece na sua tela os dados bancários da igreja. Se você quiser fazer uma transferência, fazer um Pix, aparece a chave Pix da igreja, que é o CNPJ da igreja. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Ao som instrumental, você pode fazer agora a sua oferta, a sua dedicação de vidas e bens.
Maravilha, irmãos, que bênção poder devolver parte daquilo que Deus nos dá, ao som dessa bela canção instrumental. Vamos orar agradecendo a Deus, e nesse tempo de oração nós vamos incluir os nossos irmãos que estão enfermos, que estão hospitalizados, aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis, as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Vamos apresentar a família do nosso querido professor Leni, a família do nosso querido Elias e outras famílias do nosso irmão Emanuel, todas as famílias que estão vivendo esse tempo, e que Deus continue consolando os nossos irmãos. Vamos orar, portanto. Ó Deus, agradecemos ao Senhor o privilégio que temos, que tivemos de ofertar na Tua casa, de devolver parte daquilo que o Senhor tem dado a nós com muito amor, ó Pai. Muito obrigado. O nosso coração está cheio de gratidão ao Senhor, pela bondade, pela oferta que podemos devolver na Tua casa. E quantas obras, quantas bênçãos o Senhor tem permitido que esta igreja, Pai, tenha feito, realizado na vida de cada pessoa, de cada ministério. Os trabalhos missionários, as ações, ó Deus, do Ministério de Ação Social, quanta ajuda, quantos recursos investidos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua bondade, por Teu favor. Queremos rogar a Ti, Pai Santo, que cada família seja abençoada pelo Senhor. Oramos também, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão desempregados, que o Senhor providencie postos de emprego para os nossos irmãos, ó Pai. O Senhor é poderoso, Pai querido. Aqueles irmãos que são empresários, que estão passando por momentos difíceis, frente a esse tempo difícil no Brasil, que o Senhor continue sustentando os negócios dos Teus servos. Pai querido, de igual modo, apresentamos ao Senhor a família, as famílias dos nossos irmãos, as famílias que estão vivendo o tempo de luto, que o Senhor, como bom consolador, ó Pai, seja com cada família, Deus, seja abraçada, consolada pelo Senhor. Rogamos a Ti também pela vida dos nossos irmãos que se encontram hospitalizados, diversos problemas de saúde, que o Senhor, com Tua mão santa, esteja restaurando. Pai, a saúde dos Teus servos, mas também Te agradecemos, Senhor, por aqueles irmãos que já têm sido restaurados, que foram infectados, mas que estão em casa, curados, restaurados. Quantas bênçãos, quantas alegrias o Senhor tem dado ao Teu povo também. Por isso, ó Deus Santo, Te rendemos graças, louvores e bendizemos ao Teu nome. Obrigado por Tua igreja, pela vida do pastor Arlésio, da direção da igreja, dos ministros, de tantos obreiros e cooperadores que fazem a Tua obra acontecer, mesmo frente a esse tempo difícil. Obrigado, Pai, por esse tempo. Abençoa os nossos irmãos, a Tua igreja, as nossas vidas. Nós oramos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção, meus irmãos, poder rever o coro Vida
coro Maturidade da igreja, e ainda cantando uma bela música, Graças Dou a Jesus. Que maravilha, irmãos, que bênção. Deus abençoe esse tempo precioso. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 5. Palavra do Senhor, Mateus capítulo de número 5, versos 1 ao verso 5. Mateus 5, verso 1 ao 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém, meus irmãos. Que eu diminua e o Senhor cresça nessa noite. Meus irmãos, um texto precioso para nós, reconhecidamente como o Sermão do Monte. O pastor Charles Spurgeon escrevera a seguinte observação: o Antigo Testamento termina com a palavra maldição, com uma maldição, conquanto o Novo Testamento, disse Charles Spurgeon, começa com bem-aventuranças. Enquanto o tempo da lei terminou com a expressão de uma maldição, o tempo da graça inicia-se com as bem-aventuranças. Esse sermão, cheio de riquezas, cheio de detalhes, traz para nós, pelo menos nesses versículos que lemos, 3 características do salvo. 3 características do povo salvo, do povo de Deus. Eu quero falar com os irmãos sobre essas características, ainda que de modo sucinto, de modo mais rápido, mas eu quero compartilhar com os irmãos sobre estas 3 características. O texto diz no verso de número 1 que, vendo Jesus as multidões, ele sobe ao monte. E o ato de subir ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E o texto diz no verso 2 que ele passou a ensiná-los, dizendo. Eu gosto dessa expressão, e passou a ensiná-los. Aqui é um ensino, aqui é uma doutrina, aqui é uma verdade. O que Cristo está expondo para os seus discípulos é uma doutrina, passa a ser verdade. E muito curiosamente ele vai tocar, pelo menos nesses 3 primeiros versículos, 3, 4 e 5, onde nós vamos nos manter com os nossos focos, o nosso foco nesse texto em tela. Ele fala sobre 3 características do salvo, do verdadeiro salvo, na sua pessoa, na pessoa de Cristo Jesus. Então Jesus traz para nós a primeira característica que está no verso de número 3, diz o texto: Bem-aventurados humildes de espírito. Primeira característica que nós vemos que Jesus aborda nesse texto, irmãos e irmãs, é justamente essa: humildes de espírito. Vale a pena a gente debruçar sobre isso, gastarmos um pouco de tempo, e a gente observar que esse texto, humilde de espírito, ele não está falando de um voto de pobreza. Porque lá em Lucas capítulo 6, a partir do verso 20, o mesmo texto do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, é narrado por Lucas, e ele diz: Bem-aventurados os pobres. E por causa daquilo, alguns querem validar esse dogma, o ensino fraco, pífio, de que isso remete a um voto de pobreza. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Efetivamente não é isto que ele está dizendo aqui. Não é. O estudo profundo desse texto de Mateus 5, especialmente o verso 3, diz para nós: Bem-aventurados os humildes de espírito. Embora Lucas não coloca lá pobre de espírito, não acrescenta a palavra espírito,
O texto segue como sua base original humilde de espírito. Enquanto Lucas fala bem-aventurado pobre, a expressão original ali, bem-aventurado humilde. Humilde. Irmãos, não é para que a gente tenha um voto de pobreza. A Igreja Católica defende isso no ensinamento de São Francisco de Assis, que manteve um voto de pobreza, chamado Pai da Pobreza. Daí o líder daquela igreja usar o nome de Francisco, remetendo a esse voto de pobreza, e às vezes, lamentavelmente, alguns no meio evangélico defendem essa teoria que não é isso que está no texto em tela que lemos, não é isso, não tem nada a ver com voto de pobreza. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós temos que ser ricos, que nós temos que ovacionar a riqueza, não é isso também. Mas o texto não tem nada a ver com riqueza e pobrezas materiais, nada disso. O texto em tela de Mateus 5, verso 3, especialmente, fala para nós sobre algo muito mais profundo do que uma pobreza material, do que uma pobreza física, do que uma pobreza de bens. O texto em tela mostra para nós sobre algo muito mais profundo, e é sobre isso que nós queremos falar aqui. A primeira característica de um salvo, o texto disse que é pobre ou humilde de espírito. Irmãos, isso fala, a palavra humilde dentro da expressão original fala de um mendigo que não tem nada para reivindicar. Fala da expressão de alguém que é pobre de espírito, de alguém que não tem condição de se apresentar, de reivindicar alguma coisa, porque não tem absolutamente nada. Em outras palavras, o texto está dizendo para nós que essa pobreza que ele coloca para nós, ela fala sobre algo de pobreza, de decadência, de falência, fidedignamente, meus irmãos, espiritual. O texto fala de uma falência total sem Deus. O texto fala de algo que nós precisamos compreender muito claro, eu digo claro como um lindo dia de sol. Não é pobreza material, mas é uma pobreza espiritual, de uma decadência afastado de Deus. A primeira marca de um salvo é quando ele entende que ele não está salvo porque ele tinha méritos, que ele não está salvo porque ele fez algo para ser salvo. Não, esse texto está falando sobre efetivamente o poder da graça de Deus. Esse texto enaltece, esse texto coloca na contramão, os valores do mundo moderno, em que o homem tem que ter, o homem tem que possuir, o homem tem que alcançar, o homem tem que ser muito mais para ser alguém na vida. Esta é a liturgia do tempo moderno. O homem tem que conquistar, o homem tem que alcançar. No entanto, o texto em apreço mostra para nós que bem-aventurado é aquele que não tem. Bem-aventurado é aquele que se considera falido espiritualmente diante de um Deus que é poderosamente rico e soberano. Esta é a verdadeira característica do salvo. A número 1, alguém que olha para Deus e diz para Deus: olha Deus, eu não tenho condição de estar aqui. Eu não tinha méritos para estar aqui. Eu não tinha graça para estar aqui. Eu não fiz nada para estar aqui. Mas o Senhor grandioso trouxe esse mendigo, trouxe esse morto, trouxe esse falido espiritualmente e colocou no lugar de destaque, no lugar de santidade, no lugar de honra, no lugar de glória. O texto é claro quando ele diz que nós precisamos ver que isto é graça. Por que graça, pastor? Porque o texto diz, verso de número 3 de Mateus 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus. Veja, irmãos, não tem nada ligado a uma vida material. Não tem nada ligado a uma vida pública material, mas é algo relacionado ao espiritual, a Cristo, estar perto do Senhor, porque Ele vai herdar o reino de Deus. Seria muito fácil, irmãos, que a gente tivesse no nosso coração essa verdade de que era um voto de pobreza. Era muito fácil assim.
Até porque o reino do céu era fácil de ser adquirido pelas nossas condições, pelas nossas pobrezas, pelo nosso voto de pobreza. Eu não vou andar de carro, eu não vou vestir roupa mais, eu vou ficar rasgado na rua, eu vou viver como mendigo na calçada, então eu vou alcançar a salvação. Não, isso fere o princípio bíblico que diz que a salvação não é por mérito, a salvação não é por adquirir coisas nessa vida, ou por não adquiri-la, por adquiri-la nem por adquirir, mas a salvação é graça de Deus. Bem-aventurado aqueles que são humildes de espírito, não têm condição espiritual de estar ali, mas eles estão salvos. A primeira característica do salvo é que ele é achado salvo, porque Deus, em sua infinita bondade, o tornou salvo pela sua preciosa graça. Esse texto fala sobre aquela expressão de Isaías 6, verso 5, quando Isaías diz: ai de mim, que sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Esta é a verdade. Bem-aventurados pobres ou humilde de espírito, que não tem condição, que quando está diante de Deus, ele reconhece a sua fraqueza, a sua debilidade, e ele diz: olha, eu não tenho condição de estar aqui, mas o Senhor me trouxe. Isso fala de uma situação que o homem não é autossuficiente perante Deus. O homem não consegue se autopromover a Deus, mas ele se torna humilde de espírito, e por isso ele é bem-aventurado. Primeira característica do salvo, meu irmão. E então o Senhor fala de algo que é: eu me esvazio para eu me encher. Primeiro, para ser cheio tem que se esvaziar. Quando o homem de Deus, quando salvo em Cristo diz que ele está pobre, ele é humilde de espírito, ele se esvazia das suas intelectualidades, ele se esvazia da sua carnalidade, ele se esvazia da sua humanidade. E isso tudo contrapõe a doutrina do tempo presente, que o homem tem que adquirir, que o homem tem que ser, que o homem tem que conquistar. No entanto, aqui o Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurado aqueles que se consideram, que entendem, que sabem no fundo que eles são pobres de espírito, que eles não tinham condição de estar aqui, que eles não têm autossuficiência para subir o monte, mas eu os trouxe até o monte da salvação, o monte da graça, o monte do reino de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, verso 17, eu sei que tu és pobre, miserável. Aquela é uma pobreza de santidade, aquela era uma pobreza de glória, aquela era uma pobreza de humildade, aquela era uma pobreza de conhecer as verdades de Deus. Não é esta pobreza que Mateus está dizendo. Cristo está dizendo que essa pobreza é a pobreza espiritual da decadência do pecado, quando o homem entende que ele está em Cristo, não porque ele fez nada para estar, mas porque Cristo o trouxe. E bem-aventurado o homem que olha para ele no espelho da fé e diz: eu não tinha condição de estar aqui, mas o meu Redentor me trouxe. O meu Redentor salvou a minha vida. Primeira característica do salvo: entender que ele é salvo, porque Cristo olhou para ele. Louvado seja Deus. A segunda característica está no verso de número 4, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, minhas irmãs, o grande teólogo John Stott, que nós reconhecemos, amamos, e já dorme no Senhor, mas que nos ensinou tanto com os seus livros, um grande homem do nosso tempo, ele chegou a dizer a seguinte frase: felizes os tristes. Que coisa! Ele, olhando esse texto, escrevendo sobre esse texto, John Stott disse: felizes os que são tristes. Que coisa interessante. Ele quis abordar aqui: felizes que são tristes, não porque vivem chorando, lamuriando, uma vida de murmúrio. Não é isso que ele está dizendo, mas ele está dizendo: felizes são aqueles que se consideram pecadores, aqueles que no primeiro estágio disse o seguinte: olha, eu não tinha condição de estar aqui, por isso eu era pobre, eu sou humilde de espírito, eu não tinha grandeza para estar aqui, nada da minha intelectualidade, não havia nada que eu pudesse fazer para me apresentar presente diante de Deus. A minha vida era falida, a minha vida era quebrada, a minha vida era sem ação. Esse é o pobre de espírito. Mas agora Stott disse que no verso de número 4, ele diz a frase: felizes os que são tristes. Isso é muito interessante, porque diz dos nossos pecados, fala da nossa tristeza, fala de prantear
pelo morto. Felizes são aqueles, esse choro aí, a originalidade da palavra escrita lá nas linhas originais, fala de que feliz é aquele que chora pelo morto. É um choro de pranto profundo, é uma dor, é um sofrimento, meus irmãos, é um choro de lamento profundo, é um choro que ele faz pelo próprio pecado. Quando o homem, na primeira característica do salvo, ele olha para ele mesmo e diz: eu não tinha condição de estar aqui. Eu não tinha méritos para estar aqui. Eu não tinha condição de estar aqui na presença de Deus. Mas agora que eu estou, agora que eu vivo aqui, que Ele me trouxe, eu olho para mim. A segunda característica do verdadeiro salvo em Cristo Jesus, ele olha para si, ele entende que os seus pecados são terríveis, que as suas mazelas são terríveis e que não havia nada mesmo que o trouxesse para a presença de Deus. Então ele chora pelo seu pecado. Nós choramos quando pecamos, nós choramos pelo nosso pecado e mais ainda devemos chorar pelo pecado dos outros. Às vezes nós choramos fácil pelos nossos pecados, mas perdemos a característica de chorar pelas pessoas que estão perecendo, indo para o inferno. Aliás, esse choro, irmãos, não é um choro de lamúria, mas quem chora esse choro pelos pecados evita o choro do inferno. Evita o choro do inferno, porque a palavra de Deus diz que o inferno é um lugar de choro e de ranger de dentes. Então é preferível, irmãos e irmãs, chorar agora, chorar pelo pecado agora, chorar pela nossa mazela agora, chorar pelo nosso erro agora, do que deixar de chorar, viver uma vida ao bel prazer da nossa alma e naquele grande dia, terrível dia, chorar no inferno. Então a palavra de Deus traz para nós a segunda marca do verdadeiro salvo: bem-aventurados, bem-aventurados, felizes os que conseguem chorar pelos seus pecados, chorar pelas mazelas. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Eu pergunto para você nessa noite: com que frequência você tem chorado pelo seu pecado? Com que frequência você tem lembrado de que você não era ninguém e que você era humilde mesmo? Com que frequência você entende que o seu pecado te afastou de Deus? Lá no Éden, a primeira coisa que Eva faz e que Adão faz junto com Eva é que quando Deus olha para eles, quando Deus os procura no Éden, o texto diz que eles correram da presença de Deus, eles fugiram da presença de Deus. Os nossos pecados nos afastaram de Deus, irmãos. Os nossos pecados nos afastam de Deus e eu preciso aprender a chorar pelos meus pecados, porque quando eu choro pelos meus pecados, eu sou consolado, eu sou acalentado, eu sou cuidado pelo Senhor. Mas também eu preciso lembrar daqueles que estão perecendo sem Deus, daqueles que estão no mundo sem Deus, pelos meus familiares que estão perecendo sem Deus. Perdemos a capacidade de chorar pelos que estão descendo a estrada do inferno. Às vezes nós choramos por nós mesmos, choramos pela pandemia, choramos pelo tempo difícil, mas a gente precisa aprender a chorar pelos nossos pecados, porque bem-aventurado, a segunda marca de Jesus dizendo, a primeira marca, aquele salvo entende quando ele está em Cristo que ele não veio porque ele tinha mérito, ele não veio porque ele não fez nada para estar aqui, ele não veio porque ele foi achado pelo Senhor, Deus trouxe ele com mão poderosa. É claro que ele respondeu ao convite do Salvador, é claro que ele responde ao convite de salvação, mas ele veio porque Deus o trouxe, Deus o chamou com mão poderosa, por isso ele era humilde de espírito. Ele precisa entender isso. Essa é a primeira marca do salvo. A segunda marca, o salvo entende, meus irmãos e irmãs, que ele precisa chorar, porque quando ele olha para Cristo, e Cristo é o modelo, quando nós olhamos para Cristo, olhamos para ele, entendemos que ele é perfeito, nós somos imperfeitos, ele é santo, nós somos impuros, que ele é Deus, nós somos humanos, que ele é Salvador e nós somos o objeto da salvação. Isso faz com que a gente chore, lamentando o nosso estado terrível de pecado. Muito mais ainda, nós precisamos chorar, meus irmãos, pelas pessoas, especialmente os da nossa casa, da nossa família, que ainda não conhecem o Salvador. Orar por eles, clamar por eles. Esse choro de Deus é um choro que nós vamos ser consolados. Esta mesma linha de pensamento, Jesus disse lá em João capítulo 16, permita-me ler com você, João 16, verso de número 20, o texto diz para nós com clareza de detalhes, João capítulo de número 16, o verso de número 20, o texto mostra a recompensa, a alegria, meus irmãos, que nós teremos. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis,
e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa mesma visão, Apocalipse capítulo de número 21, verso de número 4, diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O céu não há tristeza, o céu não há lamento, o céu não há choro. Se eu tenho que chorar é aqui, porque eu choro pelos meus pecados, choro pelas minhas mazelas, eu choro quando eu peco contra Deus. Você precisa chorar, nós choramos quando nós pecamos contra Deus aqui, porque lá na glória, irmãos, quando entrarmos nas mansões celestiais, no reino que herdamos do Senhor, nós não choraremos mais, porque Ele acolhe, Ele nos abraça, Ele nos consola. Primeira marca de um salvo. Ele entende que ele é salvo, não pelos méritos. Ele não tem autossuficiência, por isso ele é pobre de espírito. Bem-aventurado esses homens, essas pessoas, essas mulheres. Segunda verdade, bem-aventurados os que conseguem chorar pelas suas próprias mazelas, os que conseguem admitir que são pecadores, terrivelmente pecadores, e por isso eles choram. Choram por eles, choram pelos outros também. A palavra de Deus diz que Deus, lá em Isaías 53, Jesus levou sobre si as nossas dores. E eu preciso chorar por isso. Era a minha cruz, era a minha sentença, era meu calvário, era meu o castigo, mas Ele levou sobre Ele o meu castigo. Isso me faz lembrar de quão grande amor. Isaías 40, versos 1 e 2, o texto diz: consolai, consolai o meu povo. Consolai o meu povo, o povo que chora. Irmãos, nós seremos consolados pelo Senhor. É melhor chorar agora para rir na eternidade, porque lá não tem choro, do que rir agora, diz o texto, e às vezes chorar no inferno, onde há dor, ranger de dente. Você tem chorado pelo seu pecado? Você tem chorado pela sua condição humana? Quando nós choramos pelos nossos pecados, nós celebramos o nosso Redentor. Terceira e última marca do verdadeiro salvo. Está no verso de número 5. Diz mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, meus irmãos amados. E quando ele fala bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Jesus traz o Salmo 37 e o verso 11. Quero ler com você, Salmo de número 37, verso de número 11. É importante ler esse Salmo, porque ele tem essa clareza desse herdar a terra. 37, o Salmo, verso de número 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Cristo usa o texto de Salmo, eu repito sempre aqui nessa igreja, nas mensagens, que o Antigo e o Novo ele se completam. Então Cristo traz o Antigo Testamento, os Salmos, e diz: olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terceira marca de um salvo, a terceira característica de um salvo é a mansidão, meus irmãos. A mansidão, meu querido, eu preciso dizer a você, mansidão não é natural, não é um atributo natural do homem. A mansidão não é ser fraco. A mansidão não é um estado emocional, sabe? Como aquela pessoa é mansa, nasceu emocionalmente. Não, ela pode ser caladinha, quietinha, mas ela é pecadora. Ela também é pobre de espírito, ela precisa chorar pelos seus pecados, pelos pecados dela. Mas a mansidão, meus irmãos, não é um controle emocional. A mansidão é um dom de Deus. A mansidão só é possível para os salvos. Quem não é salvo não experimenta a mansidão. A mansidão, meus queridos, é algo que vem do coração de Deus para nós. E o que significa essa mansidão, pastor? Essa mansidão fala de algo que a capacidade que nos é dada para não murmurar ante o cumprimento da vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, em linha de regras gerais, a vontade de Deus, ela contraria a nossa vontade. Porque a nossa vontade é fazer como nós entendemos. A nossa vontade é postergar mais ainda as nossas decisões. A nossa vontade está permeada em agradar a nossa mente, aquilo que a gente pensa. Por isso, a vontade de Deus contraria as nossas vontades. Porque a vontade de Deus chega e diz: não é assim que você tem que fazer, não é dessa forma que você tem que agir. A vontade de Deus contraria a nossa vontade. Logo, Jó disse no capítulo 2, ele dizendo: olha, eu aceito o bem que Deus me faz, mas não aceito o mal.
quando ele fala para sua esposa, né? Por isso, meus irmãos, Paulo, nessa mesma visão, nesse mesmo entendimento, Paulo escreveu em Romanos 8, 28. Eu preciso ler com vocês esse texto precioso de Romanos, capítulo 8, verso 28, quando Paulo diz: portanto, os que estão na carne, o verso 28 de Paulo, de Romanos 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus está salvando pessoas através da igreja, da pregação do Evangelho. Deus está convidando pessoas para o Evangelho dele. Mas esse Evangelho nos torna mansos, não é um atributo material que a gente tem natural. Mansidão não, Senhor, não é ser fraco. Mansidão não é um controle emocional, nada disso. Essa mansidão fala da capacidade dada por Deus ao salvo de aceitar a vontade do Senhor. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Quando Paulo disse tudo, irmãos, é tudo. É o dia mau, é o dia bem. Quando Paulo fala tudo, Paulo fala da pandemia, Paulo fala das desavenças, Paulo fala das alegrias, Paulo fala da morte, Paulo fala do nascimento de um filho, Paulo fala da morte de um filho. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é mansidão, é não murmurar, é não lamentar, é não questionar, mas é apenas passar pelo vale. Ele é o nosso pastor no bem, mas também é o nosso pastor na hora do vale, no vale da sombra da morte. Por isso, meus irmãos, ser manso é suportar, sem reclamar, a vontade soberana de Deus. Você tem sido edificado com a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe mesmo se esse seu namoro é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe mesmo que essa sociedade é vontade de Deus para a sua vida? Você entende que você está tomando decisões de fato pela vontade de Deus? Será que você não está percebendo que Deus está movendo a sua vida em relação à vontade dele e você não percebe que Deus está fazendo isso? Você entende que a vontade de Deus, às vezes, é contrária à sua vontade, à minha vontade, mas a dele é soberana, permanece para sempre? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Apocalipse 21, 2 e 3 diz: eu vi descer do céu uma nova Jerusalém, ataviada, a nova cidade, e ali os salvos estarão para sempre morando com o Senhor. Meus irmãos, quando a gente enfrenta a vontade de Deus, a gente não questiona, a gente apenas recebe a vontade de Deus. Portanto, nessa noite, 3 características do verdadeiro salvo, do salvo em Cristo Jesus. Primeira, ele é pobre de espírito. Ele não é autossuficiente. Ele entende na contramão do mundo. O mundo diz para ele que você pode, Na contramão do mundo. Na contramão do mundo, o Evangelho coloca a gente: você não pode, Silvio. Você não tinha condição de estar aqui, Silvio. Mas o Senhor te trouxe. O Senhor está fazendo algo precioso em você. Segunda característica, esse mesmo sentido, quando eu entendo que Ele me trouxe para esse lindo Evangelho, para esse lindo reino de luz, eu olho para os meus pecados, para a minha sujeira, para a minha mazela e digo: como eu posso estar na casa do rei tão sujo? Como eu posso entrar diante da presença do rei tão pecador? Então eu lamento, eu choro os meus pecados. Porque eu não queria ter pecado, mas o meu pecado afligiu Deus, machucou Deus, magoou o coração de Deus. E eu também oro para que as pessoas que estão lá fora sofrendo sem Deus, elas sejam alcançadas pela mesma graça, pela mesma mão que Deus alcançou a minha vida. Isso é também chorar pelos pecados dos outros. A terceira marca, mansidão. Não é natural, ninguém nasce com mansidão. Não é ser fraco, coitadinho, não. Mansidão é a gente não murmurar, é a gente abrir mão. Sabe o que significa ser manso nesse texto? É alguém que já está caído no chão e não precisa mais fazer nada. O manso é aquele que não luta a sua vitória. O manso é aquele que luta a vitória de Deus. Permita-me orar. Pai, queremos aprender, ó Deus, a entender que nós somos de fato pobre, humilde de espírito, não somos autossuficientes. Segundo, Deus, precisamos entender que nós devemos chorar pelas nossas mazelas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E terceiro, Pai, precisamos aprender do Senhor a mansidão, que não nos deixa murmurar,
questionar, nem lamentar, mas apenas nos leva a conhecer o Senhor e a Tua vontade. Queremos absolutamente seguir o Senhor e cumprir a Tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Domingo, mais culto. Pela manhã, pastor Alessio Franco estará nos trazendo a palavra. Domingo à noite também. Não perca. Acesse a igreja pelo canal do YouTube e seja edificado através desses 2 cultos no domingo que vem. Pastor Alessio pregando pela manhã e à noite. Eu tenho certeza que Deus vai usá-lo como sempre tem feito, trazendo mensagens para o nosso coração. Deus abençoe você. Receba agora a bênção de Deus para a sua vida. Você que é salvo, você que é pleno em Deus, meu irmão. Você que entende que não é autossuficiente. Você que entende que precisa chorar pelos teus pecados. Você que entende que a mansidão em Deus é algo natural do céu, não da terra. Deus abençoe você. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam com todos os salvos em Cristo, e os que recebem dizem amém. Deus abençoe.